saíam para pregar na vila em Bedfordshire. E logo John começou a ir com eles. E de vez em quando ele começou a falar algumas palavras da Bíblia, como eles diziam. E assim ele começou a pregar. Frequentemente isso era feito secretamente, porque era contra as leis do lugar, mesmo que em um lugar oficial. E devemos lembrar que esse lugar seria uma igreja do Estado. E qualquer outro lugar não era considerado um lugar oficial. Por isso, tinham que se encontrar sempre secretamente. E, se fossem pegos, o castigo certamente seria a prisão. E, em alguns casos, seria pior. Poderia valer a sua cabeça. Seria a pena de morte. Assim que estava livre dos seus medos e inseguranças, Bunyan continuava a pregar e logo ficou conhecido como pastor funileiro. Logo todos souberam de suas pregações entusiasmadas e logo todos do campo o seguiram para ouvi-lo ilegalmente. Em lugares como Meldred, em Cambridgeshire, e Eldon, em seu próprio condado, em Bedfordshire. Como todos os homens de influência, as autoridades logo foram avisadas da influência de Bunyan, e muitos da igreja oficial se tornaram seus inimigos. A primeira vez que fui pregar fora, escreveu ele, os médicos e pastores da cidade ficaram todos contra mim. Muitos estavam com inveja do seu sucesso, onde eles haviam falhado. Nas palavras do Sr. Henry Dean, quando defendeu Bunyan contra os ataques do Dr. T. Smith, professor de árabe e zelador da livraria da Universidade de Cambridge, que descobriu que Bunyan estava pregando em um celeiro em Toft. E eles estavam bravos com o funileiro porque ele arrebanhava almas como se consertava chaleiras e panelas, e provava a eles que tinha mais habilidades em sua arte do que aqueles que eram graduados na universidade. Uma passagem nos conta de um encontro que Bunyan teve perto de Cambridge, quando um universitário perguntou como ele ousava pregar sem ter as escrituras originais. Bunyan virou a mesa, o jogo sobre o aluno, e perguntou se ele tinha as escrituras originais, as cópias escritas pelos apóstolos e profetas. O aluno respondeu, não, mas temos o que cremos ser a cópia fiel do original. E eu, disse Bunyan, creio que a Bíblia, em inglês, é uma cópia fiel também. Então o aluno foi embora. As pregações de Bunyan continuavam a atrair mais pessoas e alarmar as autoridades. E em novembro de 1660, ele passou pelo seu maior teste. John foi convidado para ir pregar por volta de 16 ou 19 quilômetros ao sul daqui, em uma vila chamada Lower Sampson. Quando recebeu o convite, as autoridades da vila sabiam que ele iria e iria pregar, e haveria uma oportunidade de ser preso. Mas John não ligou para isso. Ele disse que tinha a palavra de Deus para proclamar. Ele não temia o que o homem faria. Ele iria à vila e pregaria. Então ele foi, e uma pequena congregação foi junto com ele a esse lugar. Então, um pouco antes de começar a reunião, alguém disse, John, receamos que se começar a pregar, vai ser preso. Mas ele encorajou a pequena congregação para não temer isso. Então, logo após, assim que começou, alguns diziam que ele estava orando, outros diziam que ele estava começando a dar a sua mensagem. Tanto faz. Foi nesse momento que uma autoridade da vila chegou e o prendeu. As autoridades da vila usavam todos os meios necessários para interromper um culto religioso não oficial. John Bunyan foi preso e sentenciado sob uma lei que não era aplicada desde o tempo de Elizabeth I, a Lei Sem Perdão, a Lei de Clausura, de 1593. Sob esta lei, todo aquele que se recusava a atender o culto público em sua igreja deve se submeter à multa, enquanto aqueles que se reunirem secretamente deverão ser aprisionados até que aceitem sua submissão. Se ao fim de 3 meses se recusarem a se submeterem, eles deverão ser banidos do reino. E se retornarem do exílio sem a permissão da coroa, ele ficará sujeito à execução como criminoso.
Levaram-no de volta a Bedford e o colocaram na prisão, onde ele ficou por um mês. Por causa da sua prisão, sua esposa Elizabeth, que esperava um filho, sofreu um aborto, duplicando o sofrimento de Bunyan. John, na verdade, não foi sentenciado. Em janeiro de 1661, ele foi levado a um lugar às margens de um rio chamada Capela de Ham. No país, naqueles dias, havia sessões especiais durante o ano que chamavam de Corte Extraordinária. E nessa sessão de janeiro ele foi levado perante os magistrados. Havia 5 homens nesse conselho, e quando ele olhou para esse grupo de intimidadores de homens, como ele mencionou no livro que escreveu O Peregrino, mas naquele momento era preocupante. Mas ele fora levado perante eles, e todos tinham argumentos para que ele continuasse na prisão. Mas em seu discurso, por muitas vezes, ele usou a Bíblia como defesa, o que foi muito bom para ele. De fato, usou tão bem que deixou esses homens confusos de todas as formas. E eles se cansaram tanto das defesas dele que, depois de tudo, mandaram ele de volta para a prisão. Mas isso não aconteceu antes do que John disse, quando perguntaram se ele desistiria de pregar. Se me libertarem, eu pregarei novamente amanhã. Aí mandaram ele para a prisão. E lá ele ficou preso durante 12 anos. Nas sessões eu fui acusado de participar de cultos ilegais, que não estão de acordo com os cultos oficiais da Igreja da Inglaterra. E após isso, a sentença do júri seria de total banimento por que me submeter. Então, novamente, eu fui entregue ao carcereiro e levado novamente à prisão. Porém, agora ficarei completos 12 anos, esperando para ver o que Deus permitirá que estes homens façam comigo. E continuarei nessa condição, com contentamento pela graça. Ele nunca foi sentenciado e ficou na prisão por 12 anos. E houve uma ocasião em que ele esperava a liberdade. Sua esposa, foi lhe dizer, era a sua segunda esposa, porque a sua primeira esposa tinha morrido. A sua esposa, Elizabeth, era bem mais nova do que o John, e ela fez muitas tentativas para ajudá-lo. Ela até foi até a Casa dos Lordes, em Londres. Elizabeth se aproximou de Sir Matthew Hale e pediu: "Meu senhor, peço novamente que fale com seus amigos para ajudarem meu marido." Hale a disse que seu marido tinha sido acusado legalmente e sua acusação fora registrada, a menos que ele aceitasse. Mas ele não poderia fazer nada. O Lord Twisden, por outro lado, ficou violentamente furioso com isso e a acusou de se esconder atrás da pobreza e disse que seu marido era um perturbador da paz, daqueles que pregam a doutrina do demônio. Ele acusou Bunyan de andar por aí fazendo mal. Em vez de ser mantido pela sua pregação, ele deveria ter seguido a função de funileiro. Então ele ficou tão furioso com isso que quase teria a golpeado. Enquanto John estava na prisão, ele não podia ajudar sua família, então, por isso, passava o cordão nas botas. Isso era algo que em Bedfordshire era um passatempo comum, como o tecido no tear, mas com algodão fino. E Bunyan os vendia através das barras da prisão que dava para a rua. Assim juntava um pouco de dinheiro. Mas, na verdade, ele contava com os membros da igreja para sustentar sua família. Não havia muitas coisas na prisão no que diz respeito à comida e qualidade de vida. Acreditamos que sua família lhe trazia alguns mantimentos para ajudá-lo e diverti-lo com alguns jogos. Também achamos que sua filha cega, Mary, ia de casa até a prisão, que era perto, e levava para o seu pai uma jarra com um pouco de sopa. Foi muito difícil para eles. Muito difícil mesmo.
Mesmo com toda a graça que Deus me concedeu, eu me sentia apenas um homem e sofri muitas aflições. A separação da minha esposa e filhos enquanto estava na prisão, para mim, fora como se separassem a carne dos meus ossos. Não só porque amo minha família e sentia saudades, mas também por causa das dificuldades e misérias que sofriam enquanto eu estava aqui. Especialmente por minha pobre filha cega, que está perto do meu coração mais que todos. Só de pensar em todos os infortúnios que a minha filha cega tem passado, meu coração se despedaça em 1000 pedaços. Mas o que me ajudou nesta tentação foi a promessa das Escrituras. Deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida. E as tuas viúvas confiem em mim. E ainda, disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Ele também teve oportunidade de escrever as coisas que lhe vinham à mente. Ele passava horas sem fazer nada, vendo os ratos andando pela sua cela. Por isso, de maneira alguma, era um lugar que podia se chamar de confortável. E foi nesse cenário, uma cela suja, sem conforto, que John Bunyan começou a escrever a história de um homem com tristeza no coração. Um homem que se sentiu compelido de deixar seus bens e posses para embarcar em uma jornada na procura da cidade celestial. Um homem que se chama cristão e, como Cristo, na jornada da sua vida, ele encontrou tentações, obstáculos e perigo. E também com simpatizantes que o encorajaram ao longo do caminho. Ele também passou muito tempo na prisão lendo a Bíblia. Ele lia e lia. Isso o levou a escrever. Mais ainda, ele começou a ter conversas com outros prisioneiros. Havia outros prisioneiros detidos por seus atos subversivos. Mas eles não tinham as mesmas crenças que o John. Acredito que eram os Quakers, que têm uma crença diferente em Deus. E o John argumentava com esses homens. Então havia discussões e debates. E uma vez o John escreveu para o líder desse grupo, que se chamava George Fox. Este foi o primeiro panfleto que ele escreveu. O primeiro texto que o John escreveu era contra a crença dos Quakers, que ele acreditava que estava errada. Às vezes, uma coisa que raramente acontecia, enquanto John estava na prisão, o carcereiro, movido pelo comportamento exemplar de John, se arriscava a deixar John continuar o ministério da pregação a que Deus o chamou. Na verdade, enquanto estava na prisão, John foi escolhido para ser o pastor da igreja da cidade de Bedford, a que pertencia, reconhecendo-se que ele cumpriu com sua responsabilidade com honra. Estranhamente, durante essa experiência na prisão, de tempo em tempo, era permitido a ele sair. Ele podia até mesmo pregar. E se alguns membros da igreja quisessem falar com ele, lhe era permitido que saísse para falar com um membro da igreja e falar com essa gente. Há uma história interessante onde John, em uma ocasião, teve permissão para sair da cela. E ficou quase um dia fora. Mas, de repente, sentiu que teria que voltar para a cela. Não demorou muito quando o carcereiro entrou com um oficial. É claro que ele estava muito preocupado porque deixara o John sair. E achou que quando chegasse à cela do John, encontraria o cômodo vazio. Mas o John estava lá como se nunca houvesse saído. E o carcereiro o agradeceu por ter voltado antes que o oficial chegasse à cela. Finalmente, em 1672, o rei Carlos II, o novo rei a subir ao trono, suspendeu todos os estatutos contra aquela lei. Bunyan foi libertado. Passaram-se 12 anos desde sua prisão. John continuou seu rebanho e se reunia com ele em um estábulo que era de um dos membros.
Agora ele era conhecido pelos seus textos e muitas pessoas vinham ver suas pregações. Foi um ótimo momento para John e sua família. No entanto, viviam juntos. E em março de 1675, um mandato foi novamente emitido para que ele fosse preso. John Bunyan retornou à prisão. Felizmente, a sentença não era tão longa. Após 6 meses, ele foi libertado novamente. Sem desperdiçar tempo, John continuava a escrever na prisão. E uma vez liberto, ele continuaria a pregar mais uma vez. E finalmente terminou o manuscrito de O Peregrino. E o levou para impressão e disse: "Tenho um manuscrito de pouca importância." E tornou-se instantaneamente um best-seller. O Peregrino foi o primeiro livro famoso e foi publicado em fevereiro de 1678. E em alguns meses era um best-seller. Não me lembro quantos livros venderam. Não havia televisão, não tinha panfletos, nem quadrinhos, nem tinha nada mais. As pessoas não tinham muitos livros. Havia as Bíblias. Talvez os trabalhos de Shakespeare pudessem se conseguir, mas essa foi uma coisa... o livro teve que ser republicado porque as cópias acabavam sumindo. Por isso, o livro O Peregrino foi o primeiro sucesso real do John. Livre mais uma vez, Bunyan conquistou mais influência e pregou em muitas partes da Inglaterra por muitos anos. E depois ele escreveu a segunda parte do O Peregrino, onde a esposa de um cristão, Cristiana, e seus filhos seguiam os seus passos e juntavam-se a ele na cidade celestial. Muitos livros se seguiram, como A Discourse Taught in Prayer, Christian Behavior, One Thinks is Needful, The Holy City, The Resurrection of Dead and Eternal Judgment, Prison Meditations, Grace Upon the Chief of Sinners, The Straight Gate e muitos outros. Então, em 1688, com 60 anos, o incansável servo de Deus foi até Londres para ajudar em uma reconciliação entre pai e filho. Ele tinha obtido sucesso nessa missão. Então montou em seu cavalo e foi para Bedford sob forte chuva e contraiu uma febre. Obrigado a parar no meio do caminho, ele sofreu por 10 dias. Em agosto de 1688, pregador, pastor, justo e homem de fé, faleceu. Ele foi enterrado em um cemitério de Bull Hill Fields, um campo santo dos defendentes. A conversão dá a volta e sempre volta para onde não fomos ainda. E a conversão de John Bunyan foi assim. Aqui temos um homem que, antes dos seus 30 anos, estava no ministério da Palavra de Deus e pregando com amor por Jesus Cristo, com seu amor pela Bíblia. E o que mais importa, ele pôde alcançar sua liberdade, não como dizia o Estado que ele deveria fazer. E ele tinha uma grande fé para isso. Tanto assim que até enfrentou a prisão por seu amor a Jesus Cristo. E como valente e destemido peregrino em seu livro, John Bunyan lutou dia após dia contra o desânimo, as dificuldades e as perseguições, na poeira e umidade da sua cela. Ele lutou a batalha da fé e não sucumbiu às suas circunstâncias e condições. Mesmo batalhando com desalentos e medos, sua coragem fez transformar o seu tempo em um grande aliado de valor. Podia-se dizer que, mesmo na pequena cela, ele lutou em grandes campos espirituais. Não teve uma vida de conforto, material ou espiritual. Mas como o Senhor, antes dele, Bunyan carregou sua cruz bravamente. Um peregrino, um estranho nesta terra, percorrendo seu caminho para casa. Quem quiser ver o valor da verdade, que venha comigo. Aqui estarei constantemente, faça sol, faça chuva.
Não há abatimento que fará se arrepender da sua declaração de ser um peregrino. O que atacar ele com histórias sombrias. Aqueles que confundirão eles mesmos. Sua força é maior. Nenhum leão poderá atingi-lo. Ele lutará como um gigante. Mas ele terá o direito de ser um peregrino. Nenhum duende ou demônio tolo assustará seu espírito. Ele sabe que no fim ele receberá a herança. Então as fantasias sumirão e ele não temerá o que o homem dirá. Ele trabalhará noite e dia para ser um peregrino. Agradecimentos. Os produtores querem expressar sua gratidão às seguintes pessoas, organizações e instituições pela gentil cooperação na produção deste filme.